Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre como eu aprendi inglês. Se você ainda não for inscrito no canal, já deixa sua inscrição aqui embaixo, já deixa um joinha e continue assistindo pra saber tudo. Gente, eu sei que eu não tô postando tão frequentemente quanto eu gostaria, mas como eu falei no último vídeo, eu tô cheia de coisa pra fazer, mas logo isso acaba e eu posso voltar ao normal. Então vamos lá ao vídeo de hoje. Beijos! Então, tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos, eu acho. Eu tenho 25 agora, pra quem não sabe. Foi a época que eu me mudei pra Itália. Eu já falei num vídeo aqui das vezes que eu morava no Brasil, quando eu morei na Itália e tal, enfim. Começou nessa época que foi quando eu fui morar na Itália pela última vez. E até então, vocês sabem, né, gente? Ensino brasileiro de inglês. Apesar de que eu estudava numa escola particular, numa escola pequena, uma escola de bairro, assim, então minha noção de inglês era bem baixa, até eu ter uns 11, 12 anos. Então, nessa idade foi quando eu fui morar na Itália. E daí lá na escola já tinha um ensino um pouco melhor. Não era tão bom assim, não vou falar, porque, olha, gente, italiano não fala tão bem inglês. Mas o ensino, assim, pro básico era bem melhor do que no Brasil, assim, a gente não ficava estudando por um semestre inteiro o verbo to be. Então, era nesse sentido, eu comecei a aprender mais, mas na verdade o que aconteceu, que me despertou o interesse, era que eu gostava muito de assistir filmes estrangeiros. Isso assim, no começo da minha adolescência, eu amava filmes da Hilary Duff, amava, e eu achava tão legal que ela sabia falar inglês, que os filmes eram em inglês e eu queria muito aprender, eu queria muito entender, eu queria ser igual a ela, assim, eu queria saber, eu via ela falando inglês e eu pensava, gente, eu queria muito falar inglês. E nessa época também eu comecei então na escola na Itália, né, o inglês nível um pouco mais alto. E eu ia muito bem, na verdade, no inglês. E quando a minha mãe ia na reunião dos pais na escola, a minha professora de inglês sempre me elogiava. Então minha mãe achou que seria uma boa ideia me colocar no curso de inglês, né? Então foi isso que aconteceu. Eu fui pro curso de inglês e lá, é claro, eu aprendi muita gramática, aprendi muito vocabulário, assim, foi muito bom, mas eu só fiz mais ou menos 1 ano e meio, no máximo 2 anos de inglês. Eu não lembro em que nível que eu tava, na verdade, quando eu parei de fazer inglês, mas eu não fiz muito tempo, fiz mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. E daí eu acabei voltando pro Brasil. Eu acabei não voltando imediatamente pro inglês, mas eu ainda gostava muito de assistir filmes e séries que eram em inglês. Então, nessa época, eu acredito que eu tinha uns 16, 17 anos, eu comecei a assistir Pretty Liars. Eu comecei a assistir Pretty Little Liars. Saiu, gente. E eu amava, eu era muito viciada nessa série, muito. Então no dia que saía, porque eu tava assistindo na ordem, porque ainda tava acontecendo, né, eu acho que acabou a série agora faz uns 3, 4 anos, mais ou menos, um pouco mais talvez. Então, no dia que saía, eu tinha que assistir. E eu não esperava sair legenda, porque eu tinha que assistir. Então eu comecei a assistir sem legenda, mas eu não entendia muito. A minha capacidade de entender as pessoas falando não era ótima, e a minha capacidade de falar também não era ótima, até porque eu não tinha oportunidade de falar com ninguém em inglês, né? Então, eu nunca falava inglês. Eu falava português, às vezes italiano com alguém, mas nunca falava inglês, não tinha com quem falar inglês, então eu não praticava e eu nem sabia se eu seria capaz se algum dia eu estivesse lá de frente com uma pessoa que só falasse inglês. Enfim, mas aí então assistindo no começo eu não conseguia entender muita coisa, mas eu entendi assim a ideia principal. E foi indo, assim, era meio puxado às vezes, eu não entendia frases inteiras, mas eu continuei. Às vezes eu assistia com legenda, mas normalmente não. E foi indo até que, assim, automaticamente, sem nem eu perceber, chegou um momento em que eu estava, assim, entendendo a maior parte das coisas.
Então eu já tava muito bem. Quando eu percebi realmente que eu tava entendendo a maior parte, eu já estava provavelmente com uns 20 anos. E foi aí que eu fiz uma entrevista para trabalhar naquela empresa que eu já falei para vocês no outro vídeo, que eu trabalhava, multinacional americana. E lá eu tinha que falar inglês, então eu fiz essa entrevista e eu passei, fui no inglês, fui super bem. Isso porque eu realmente, como eu falei pra vocês, eu não falava inglês com ninguém, nunca. Mas fui bem, então foi tudo bem, comecei a trabalhar lá e foi aí que eu tive mais contato com realmente pessoas americanas que me forçavam a falar inglês, obviamente, né? Porque eu tava lá pra isso. Então eu comecei a falar bastante inglês todo dia na minha vida, falar, escrever, ouvir. Eu trabalhava também com assistência ao exterior, então eu recebia bastante ligação e eu tinha que explicar coisas e eu tinha que entender qual era o problema deles. Então foi aí que eu desenvolvi muito, assim, minha fala, principalmente, minha desenvoltura pra falar e tal, e me sentir confiante em falar, porque no começo eu lembro minha primeira ligação, que era alguém da Noruega me ligando porque queria saber sobre alguma coisa que eu tinha feito lá e eu fiquei tão nervosa. Nossa, eu tava tão nervosa porque eu tinha muito medo de não conseguir entender o que a pessoa tava falando ou da pessoa não me entender e daí perceberam no meu emprego que eu não era tão boa assim, porque a prática realmente me faltava muita prática. Mas foi aí, foi indo e eu fui melhorando a cada dia. E até que eu decidi que ia vir morar aqui, então claro, eu não vou falar que eu comecei a estudar mais inglês, mas eu tinha mais contato automaticamente com leituras em inglês, porque eu tava pesquisando sobre os cursos, sobre como seria, e enfim. Então eu tinha bastante mais contato com leitura e tal, e eu tinha que fazer uma prova, já falei pra vocês também sobre isso, mas você tem que fazer uma prova. Se você quer fazer o curso aqui em inglês, você faz a prova de inglês, que é ou o TOEFL ou o IELTS, ou o Cambridge, eu acho que também aceitam. Mas enfim, eu fiz o TOEFL e quando eu fui fazer, eu sabia que meu inglês era um nível de comunicação bom, mas eu não sabia quão bom seria, se era o suficiente. E eu fui eu lembro que eu não me senti muito confiante na prova de fala e eu saí de lá meio duvidosa. Se eu passei, se não, não sabia, eu tava bem preocupada. Eu precisava de 79, a nota máxima é 120, então eu não precisava de muito. Mas mesmo assim eu estava preocupada se eu ia conseguir, porque a prova era cara, foi, se eu não me engano, $225, então quase R$ 1.000, na época um pouco menos, né, mas agora já tá mais de R$ 1.000, inclusive. Então eu realmente não queria ter que refazer essa prova, mas eu não tinha certeza se eu tinha ido bem. Acabou que veio resultado e eu fui super bem. Eu tirei 104 de 120. Então, fui muito bem, era o suficiente. E então foi isso, eu vim pra cá, né? E aqui, é óbvio, desde o dia 1 até hoje, 3 anos já, que eu falo inglês todos os dias. E é falar, não só falar comunicação básica, mas como comunicação científica, de empresa, dentro da empresa onde eu trabalho, enfim. Então, meu conhecimento de inglês, mesmo ele já sendo bom antes de eu sair do Brasil, meu inglês melhorou 100% e continua melhorando todo dia, porque é óbvio que eu não sei tudo, não falo perfeitamente tudo, cada frase, cada palavrinha, mas eu também não falo perfeitamente em português, eu acho, né, gente? Se vocês ouvirem algum erro de português, já me avisa também, porque provavelmente eu também não falo perfeitamente português. Então, com o inglês é a mesma coisa. Eu falo, qualquer pessoa me entende, eu também entendo qualquer pessoa, provavelmente qualquer sotaque. Mas tem seus erros e é normal. E é isso. Então, foi assim que eu aprendi inglês, foi mais
me forçando mesmo a assistir coisas sem legenda, ou assistir em inglês com legenda em inglês, ou assistir em inglês com legenda em português, mas sempre tentando focar assim no que eles estão falando e como que aquilo está traduzindo, e então para fazer essa relação na cabeça sobre o que aquilo significa. Então é isso, o que eu diria para vocês que querem aprender inglês agora seria assim, se você não tem condições de fazer um curso nem nada disso, é realmente se forçar a ir, mesmo se você não tá entendendo muito, você escuta música, você assiste série, assiste filme. Nós agora somos tão expostos à cultura americana, à língua americana, em tudo que a gente faz na internet, e tem tantos instrumentos gratuitos também para isso que você pode achar aqui no YouTube. Eu vou até procurar, depois que eu terminar aqui eu procurar, eu deixo aqui no link, na bio para vocês, de professores que dão aulas aqui no YouTube também de inglês, porque eu acredito que você ter aula, pelo menos um pouco, ajuda muito com a gramática, porque o primeiro passo, na minha opinião, seria entender a lógica da língua, né? Como que essa língua funciona. Porque, por exemplo, em holandês, a ordem das palavras muda muito numa frase, dependendo do que vem antes, dependendo do que vem depois. A ordem das palavras é muito diferente do português. Isso é um exemplo do holandês. Em inglês é um pouco mais parecido, mas é importante você saber, então, qual é a estrutura da língua, tipo, como funcionam os verbos, como que você conjuga os verbos, como que se faz passado, como se faz futuro. Então, nesse sentido, eu acho importante fazer um curso, até mesmo se você quiser realmente usar isso numa situação corporativa, numa situação de educação, estudar inglês, também precisa aprender a escrever, né? Então isso também é importante. O que eu sugiro para isso também é realmente ter uma imersão na língua. Então você vai pesquisar alguma coisa no Google, pesquisa em inglês. Lê em inglês o que tá falando sobre aquilo. Se você não entender uma palavra, procura no tradutor. Tem até um site que se chama Contexto, que é uma palavra que você coloca a palavra lá e ele te dá frases com a palavra para te mostrar exemplos. Então esse site é bem legal, vou deixar o link aqui embaixo também. Então é isso, assim, você ouve música, você se força a falar, mesmo se for para você mesmo. Que mais? Ai, gente, tem, assim, é muito... A gente agora tem muita possibilidade de aprender coisas quando a gente quer, né? Então, o que eu sugiro é realmente ir atrás, mesmo se você não tem condições de fazer um curso, não é necessário, com todos os instrumentos que a internet nos dá hoje. Você tem que realmente ter força de vontade e realmente ir atrás de conteúdo que vai te ajudar a aprender inglês. Mas isso, claro, não se aplica somente ao inglês, mas a qualquer língua que você queira aprender vai ser assim. Você tem que pesquisar, tem que ir atrás. Só fazer o curso também não adianta, porque se você não praticar, se você não tiver aquela vontade de ir atrás, procurar, também não vai adiantar muito. Então é isso que eu queria falar pra vocês hoje. Como eu já falei aqui, a língua de onde eu moro oficial não é inglês, mas eu estudei inglês e também minha vida aqui praticamente vai completamente em inglês. Eu falo inglês com meu namorado, falo inglês no trabalho, com os meus amigos, enfim. Se vocês tiverem interesse em aprender ou holandês ou francês, todas essas dicas também valem, ou alemão ou qualquer outra língua. E me deixe saber o que você quer aprender, se você gostaria que eu fizesse um vídeo, talvez em inglês ou em holandês. E é isso. É isso, se vocês quiserem dicas de inglês ou de alguma coisa, me deixem nos comentários aqui sugestões de vídeo também, o que vocês gostariam de saber. E a gente se vê logo no próximo vídeo. Tchau, gente!